Bom dia com fé, alegria e ousadia. Bom dia, começando aqui mais um café com fé e alegria. Bom dia, meu povo. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Lili. Bom dia você que tá chegando aqui. Isso aí, meninas. Já vai entrando aí, apertando o coraçãozinho da generosidade. Bom dia na potência máxima, meu povo. Bora começar mais um episódio aqui da nossa série Vivendo Novos Começos. Hoje nós estamos aqui no nosso 5º dia da nossa série Vivendo Novos Começos. Então, bom dia com fé, alegria e ousadia aí, ó. Vai apertando aí o coraçãozinho da generosidade, porque a generosa prospera. E aquela que usa de generosidade com alguém, ela vai ser uma mulher próspera. Ela vai ser uma mulher abençoada. Então, transborda aí na vida de pelo menos 5 mulheres aí no seu contato, convidando a mulherada. Bora, minha gente! Bom dia, gotinhas da natureza. Bom dia, Regiane. Bom dia, maravilhosa. E nós estamos aí, meninas, na nossa série Vivendo Novos Começos. E desde semana passada, na segunda-feira passada, começamos segunda-feira retrasada, né? Que passada foi anteontem. Bom dia, pastora Milene. Bom dia, você que tá chegando aí, vai entrando e apertando esse coraçãozinho. Nós temos falado aqui do capítulo 1 de Ruth. Nós temos estudado, nós temos extraído lições, chaves poderosas da vida de Noemi. Noemi tem nos ensinado como uma mulher, ela vive os novos começos em Deus. Ela reescreve a sua história e vive o sobrenatural. Então nós temos aprendido aí nesses dias, desde segunda-feira retrasada, sobre vivermos novos começos baseados na história de Noemi, que está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Nós ficamos somente no capítulo 1 nessas 2 semanas. E olha que interessante, a primeira chave que a gente aprendeu, segunda-feira retrasada com Noemi, foi a decisão de viver coisas novas. A decisão de não permanecer no lugar da dor, de não fazer da sua dor, sabe, o perpétuo do sofrimento, mas se levantar e viver o novo de Deus, se levantar, voltar para a palavra, voltar para o centro da vontade de Deus, recalcular as nossas rotas, mesmo diante de dor, mesmo diante de sofrimento, mesmo diante de tantas lutas que Noemi viveu, ela decidiu recalcular as rotas da vida dela, ela decidiu voltar para o lugar onde representava estar no centro da vontade de Deus. E o desafio de Deus para mim e para você neste tempo é voltarmos para estarmos no centro da vontade dele, em todas as áreas. No segundo dia, quarta-feira passada, nós falamos sobre ouvir a voz de Deus. Noemi ouviu que em Belém, Deus estava abençoando o povo com abundância de alimento. Ela ouve a voz de Deus e ela volta para o lugar onde ela teria provisão, sem mesmo saber como seria e como aconteceria. Mas quando nós voltamos, decidimos a estar no centro da vontade do Senhor, o Senhor nos leva a lugar onde nós seremos provida de tudo aquilo que nós precisamos. E na sexta-feira passada nós falamos sobre obedecer. Ela obedece. E quem obedece vive o milagre. A obediência gera a bênção de Deus na nossa vida. E pela obediência de Noemi, ela viveu o tempo do milagre de Deus na vida dela. Então, lembre-se, amada, a obediência ela gera a bênção de Deus na nossa vida. E na segunda-feira, nós falamos sobre a quarta chave, sobre a quarta lição, que nós podemos aprender com Noemi. Neste tempo, hoje nós temos declarado que nós vamos estar vivendo, nós estamos vivendo novos começos. Bom dia, pastora Indy, lindona. Bom dia, pastora Milene. Olha só que interessante, nós aprendemos segunda-feira a quarta lição. E a quarta lição foi, teve companhia. Quando ela obedece,
quando ela ouve a voz de Deus, quando ela decide recalcular as rotas dela, voltar para onde ela deveria estar, e que era o centro da vontade de Deus, ela está em Belém. A Bíblia diz que ela não volta sozinha, ela não volta desamparada, mas ela tem a companhia da sua nora chamada Ruth, a qual deu o nome para este livro aqui. E Ruth, por honrar a aliança de fidelidade e honra à sua sogra, a Bíblia vai relatar que Ruth viveu um tempo extraordinário também na sua vida. Ela viveu novos começos, onde Deus deu a ela Boaz, ela foi resgatada e ela viveu um tempo poderoso de Deus na vida dela. E hoje eu quero entregar para você que a quarta lição que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar com você a quarta lição que eu aprendo aqui ainda nesse capítulo 1 de Ruth. Olha que interessante, e o nosso tema hoje é Ela Teve Humildade. E enquanto eu leio aqui o texto, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 22, eu quero que você escreva aí, eu estou vivendo novos começos. Escreva aí, eu estou vivendo novos começos. E eu quero que você aperta coraçãozinho, manda aviãozinho aí para as mulheradas aí, para que nós possamos estarmos juntas aqui, vivendo novos começos. Olha só que interessante, no versículo 19, vou tirar meu óculos, eu consigo enxergar bem de perto e não bem de longe. Versículo 19 aqui do capítulo 1 de Ruth diz assim: assim, pois, foram-se ambas, ou seja, ela e a sua nora Ruth, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, ou se alvoroçou em algumas traduções, por causa delas. E dizia: não é esta Noemi? Porém, ela dizia: não me chames Noemi, chama-me Mara. E aí no versículo 2 diz assim: cheia parti, porém vazio o Senhor me fez vou tornar. Porque, pois me chamaste Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Versículo 22, assim Noemi voltou, com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltavam dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Olha que interessante, hoje nós vamos aprender com Noemi mais uma lição. Ela foi humilde. Então nós vemos a primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto, começamos segunda-feira retrasada. A primeira, ela teve a decisão de ver novos começos. Ela decidiu se levantar do lugar da dor, do sofrimento, da tristeza, da angústia, da decepção, da frustração. Porque muitas vezes, queridos, quando nós somos chamadas a recalcular nossas novas rotas, nossos novos começos, muitas vezes nós olhamos tanto para os nossos problemas, nós achamos que ninguém mais já viveu algo semelhante. Olha só, Noemi ela sai de um momento de dor, de sofrimento, de luto, de frustração, de decepção, né? Talvez ela poderia falar: Deus, mas por que eu? Né? O Senhor levou o meu marido, o Senhor levou os meus filhos. Tanto é que aqui no versículo, no texto aqui, quando a gente olha aqui, a gente lê, ela fala: porque o grande El Shaddai, ou seja, o Todo-Poderoso, me tem afligido. Olha só, né? E muitas vezes nós achamos assim, muitas vezes nós ficamos como se nossa, Deus, por que isso? Não, querida, você, independente da circunstância, nós estamos aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar assim por momentos desafiadores. Não foi Deus que quer que você sofra. Deus não te gerou para o caos, querida. Deus não te gerou para a maldição. Deus não te gerou para o sofrimento. Deus te gerou para bens. Mas aqui no mundo, a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, às vezes você fala: nossa, eu estou decepcionada porque aconteceu isso, ou estou frustrada porque aconteceu aquilo, ou porque me traíram, ou porque isso, ou porque aquilo. Deus, que deu o Senhor na minha vida. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o seu Senhor. E Ele está me chamando, te chamando nesse início de ano, a vivermos novos começos,
a voltarmos para estarmos no centro da vontade dele, a voltarmos para a sua palavra, recalcular todas as rotas de todas as áreas da nossa vida e viver exatamente aquilo que ele quer, porque talvez em alguns momentos da sua vida em 2023, você tomou decisões e que te levaram a caminhos, que te gerou dor, sofrimento, luto, tristeza, não sei o que, frustrações, traições e tantas outras coisas. Mas Deus está te dando a oportunidade de você reescrever a sua história, não ficar prostrada em uma situação, em um momento, mas se levantar e dizer, Senhor, eu creio que é chegado um novo tempo, é chegado o tempo de novos começos na minha vida. E olha só, hoje iremos observar o quanto ela foi humilde, o quanto Noemi foi humilde. Relata a história que no diálogo dela com as conhecidas, ela chega lá na cidade, ela volta para Belém, Ruth está com ela, Ruth não conhecia Belém, ela era de Belém. E quando ela chega na cidade, a Bíblia diz que houve um alvoroço, ela foi a notícia do momento. E eu quero dizer algo para você, talvez quando você tiver que retomar algumas coisas na sua vida, quando você tiver que recalcular, talvez você vai ficar assim, eu não vou, porque que vão pensar, o que vão dizer, nossa, tá vendo? Foi lá, postou tudo em tal coisa, deu tudo errado. Querida, aprenda hoje com Noemi, uma mulher de fé e ousadia, uma mulher de Deus, uma mulher ungida para vencer, ela tem humildade para reconhecer o momento de voltar para estar no centro da vontade de Deus, voltar a viver aquilo que Deus quer que ela viva. E olha só, quando ela chega lá, diante das conhecidas, ela chega e ela diz para as suas conhecidas assim, eu parti cheia. Partiu cheia como? Eu saí daqui, de Belém, com meu marido, com os meus filhos, mas agora eu volto vazia. Agora eu volto debaixo de luto. Mas eu volto para reescrever a minha história, porque aqui foi o lugar onde Deus me deu uma família, foi aqui que Deus me deu filhos, foi aqui que Deus me deu um marido abençoado. Nós saímos daqui juntos, hoje eu estou voltando só, e Deus ainda me deu o privilégio de ter a minha nora como companhia, retomando comigo. Mas olha só, Noemi estava tão mergulhada na dor que ela estava vivendo, no sofrimento, que ela não conseguia nem mesmo enxergar, sabe, o cuidado de Deus naquele momento de saber, não, eu não voltei vazia, eu voltei com a minha nora. Eu voltei com alguém que se preocupa, que me ama e que tem uma aliança comigo. E às vezes, amada, você está tão cega pela dor, pelo sofrimento, pela decepção, por aquilo que as pessoas fizeram na sua vida. E às vezes as pessoas que estão à sua volta você não valoriza. As pessoas que têm permanecido com você. As pessoas que têm andado em aliança com você. As amizades verdadeiras que Deus tem te dado. As pessoas que têm estado do seu lado no momento da dor, do sofrimento, do luto, ou no momento da sua perda, muitas vezes você está tão focada naquilo que você perdeu, que você talvez tem falado exatamente como Noemi, eu estou voltando vazia, eu parti daqui cheia com meu marido, com os meus filhos, mas eu estou voltando vazia, amargurada. E muitas vezes quando nós deixamos a amargura tomar conta do nosso coração, nós não conseguimos enxergar que à nossa volta existem pessoas que nos amam, que acreditam em nós, que acreditam nos sonhos de Deus na nossa vida e que Deus continua sendo Deus na nossa vida e que Ele não tem nos desamparado. E Ruth, na vida de Noemi, era a prova de um Deus que não desampara. Mas ela, quando ela olha para aquele povo, ela olha para as conhecidas, ela olha para o povo da cidade dela e o povo começa a dizer, mas não é Noemi? Aí Noemi fala, parti daqui cheia, parti daqui com meu marido, com meus filhos, agora volto vazia. Não, ela não volta vazia, ela volta para viver novos começos, ela volta para viver o novo de Deus, ela volta para estar exatamente no centro da vontade de Deus, para viver a provisão de Deus na vida dela novamente. Mas ela volta com uma companheira, com uma nora, que abriu mão da sua família, que abriu mão de tudo para estar com ela. E eu quero dizer algo para você, pare de ser ingrata, mulher. Porque talvez você tenha sido ingrata, talvez você está aí reclamando, sofrendo tanto por aquilo que fizeram com você, por se sentir abandonada, por se sentir traída pelas pessoas. E muitas vezes você não tem conseguido enxergar as pessoas que Deus tem colocado à sua volta.
As pessoas que Deus tem levantado no teu caminho neste tempo, que tem estado do teu lado, que tem segurado nas tuas mãos, mas tamanho tem sido a amargura do seu coração. E olha só que interessante, nada interessante. Ela se imaginava tão ali na dor, no sofrimento dela, que ela fala para o povo assim, ó, não me chama de Noemi, me chama de Mara, porque eu estou amarga. E quantas de nós vivemos debaixo de amargura, porque nós não conseguimos enxergar o quanto Deus tem sido Deus na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar as pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. Mas olha só uma coisa, ela teve humildade de enxergar, sabe, de reconhecer que ela estava voltando naquela condição, amargurada, né, por não ter mais o seu marido, por não ter mais os seus filhos, mas talvez ela estava voltando com uma aparência, porque todo mundo é Noemi? É Noemi? Porque talvez Noemi, aquela que tinha declarado sobre ela mesma, ela sendo uma mulher amarga, uma mulher vazia, ela talvez estava vivendo um semblante de sofrimento. Sabe aquele semblante que as pessoas olham e falam, nossa, que sofrida, que acabada. Mas eu quero dizer algo para você, querida, seja humilde, para reconhecer que Deus é Deus na sua vida, que Deus continua sendo Deus. Bom dia, Ana! Deus continua sendo Deus, mesmo que você se sinta vazia. Quando Noemi se sentia vazia, mesmo Deus dando a ela a sua nora ali do seu lado, como símbolo, como uma representação do cuidado de Deus, do zelo de Deus, mas ela se sentia vazia. Mas eu quero dizer para você, que você hoje, Deus está te chamando a se levantar, mesmo que você tenha se sentido dessa forma, Ele está te chamando para se levantar e enfrentar o seu momento difícil e voltar para a palavra, sabe? Voltar para a palavra, voltar para aquilo que Deus fez. E faça como Noemi, seja humilde de voltar. Noemi, como nós dissemos, né, anteriormente, nós começamos essa série segunda-feira retrasada. Hoje é o 5º episódio dessa série. E aí o que acontece? Noemi, ela tem humildade de voltar. E ela volta para o lugar onde Deus queria que ela estivesse vivendo naquele momento. Os novos começos de Noemi seria lá de novo em Belém. Sabe? E que você não tenha vergonha de voltar, de reconhecer, não tenha, sabe, seja humilde para reconhecer, olha, eu preciso de retomar a minha vida, retomar a minha história, voltar, talvez reconhecer ali onde eu errei, aonde eu falhei, talvez reconhecer diante das pessoas que eu tenho desprezado, mesmo as pessoas têm estado comigo, mas ainda assim eu tenho entrado no vitimismo, eu tenho entrado me achando a pior das piores, mas eu reconheço, e isso é humildade, uma mulher de fé e ousadia, uma mulher humilde. É uma mulher que enfrenta um momento difícil e volta para a palavra, sabendo que é na palavra que ela vai encontrar direcionamentos, é na palavra que está a bússola dos caminhos onde ela deve trilhar. Sabe, Deus te quer ver firme na palavra dele, na presença dele, no lugar onde você talvez nunca deveria ter saído. E reconhecendo que está vazia, você vai poder receber mais de Deus. Reconhecendo as suas falhas, reconhecendo a sua limitação. Hoje Deus fala assim, ó, reconheça porque você vai receber mais de mim. Quando nós sabemos que precisamos do Senhor, nós vamos voltar à palavra dele. Voltar a estudar, a meditar. E eu coloquei lá na comunidade Mulheres de Fé e Ousadia, sabe, eu coloquei como desafio para você, mulher. Pega o livro de Ruth, começasse o seu ano estudando, mergulhando, porque às vezes as mulheres falam, ah, não sei como ler. Gente, Ruth, o livro de Ruth tem 4 capítulos. Daria para você ler um capítulo por semana, não é nem um capítulo por dia. Porque quando a gente fala assim, ó, lê um capítulo da Bíblia por dia, um monte de mulher, ai, não dá, mil desculpa. Mas seja humilde, querida. Retome a sua vida.
de dependência ao Senhor. Talvez muitas coisas tenham acontecido na sua vida porque você não tem vivido na dependência de Deus. Mas seja humilde. Com humildade, Deus prepara tudo para você. Quando Deus olha para o meu coração, Ele olha para o seu coração, Ele vê humildade no meu coração, no seu coração, Ele vai preparar tudo para mim e para você. Tudo para mim e para você. Para que você se torne cheia da presença. Mas a decisão de voltar é sua. De voltar para estar no centro da vontade de Deus, de voltar a viver aquilo que Deus quer que você volte, de voltar a viver a alegria daquilo que Deus tem para você, de estar realmente no centro da vontade dele. É sua. Sua. Note, olha que coisa interessante, eu li o versículo 22. Depois você pode ler também. Note que elas chegaram, a Bíblia diz que elas chegaram no início da colheita. Quando Noemi e Ruth chegam ali em Belém, aí no versículo 22, aqui no finalzinho do capítulo 1, diz que elas chegam, chega exatamente no momento da colheita, no início, onde a colheita, sabe, estava começando a acontecer. E quando eu leio isso, eu vejo um sinal profético de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida das mulheres que você vai compartilhar essa live. Deus tem colheita abundante para você e a sua família. Escreva aí no comentário. Declare hoje, Deus tem colheita abundante para mim. 2024, ano de novos começos. Vivendo novos começos. E eu quero que você declare nessa quarta-feira, hoje, quarta-feira, declare, Deus tem colheita abundante para mim e para minha família. Essa é a frase do dia. Escreva lá nos seus stories, lá na sua rede social e me marca lá, porque eu vou falar, uau, essa mulher tomou posse dessa promessa, essa mulher se apropriou dessa promessa, essa mulher se apropriou de Ruth capítulo 1, versículo 22. Elas voltaram no início da colheita. Deus já tinha preparado uma colheita abundante, a provisão, porque Jeová Jireh é o Deus da provisão. E o Jeová Jireh, o Deus da provisão, já havia preparado a abundância, colheita para a vida de Noemi e de Ruth. E Deus, hoje, já tem preparado a abundância para a sua vida. Deus tem colheita abundante para você e para sua família. Eu quero ver você escrever. Depois vai lá nos seus stories. Escreva lá. Me marca. Escreva lá no perfil do seu Instagram. Deus tem colheita abundante para mim e para minha família. Que Deus abençoe o seu dia e que você viva essa quarta-feira na potência máxima. Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. E hoje nós entregamos aqui essa quarta chave, essa quarta lição desse episódio que aconteceu na vida de Noemi. Dessa mulher que decidiu viver novos começos. E sexta-feira nós vamos fechar essa série. E segunda-feira nós vamos começar uma nova série. Então eu aguardo você aqui sexta-feira, 7h30 da manhã, para fecharmos essa série. E você também que está lá na nossa comunidade. Ontem eu deixei várias enquetes lá na comunidade. Então você tá lá. E você que é uma mulher águia, que está participando da nossa mentoria, muitas têm falado, Raquel, por que você não quis divulgar? Não, porque a primeira turma, gente, era um grupo restrito. Eu abri somente 10 vagas para a primeira turma. Então fique em paz, tá? Que quando eu vou abrir a segunda turma em fevereiro, mas essa primeira turma do ano eu queria fazer somente com 10 mulheres. Eu sei que muitas ficaram tristes, chateadas, porque, nossa, não deixou eu entrar, não abriu para todo mundo. Mas em fevereiro nós vamos começar a segunda. E você que é uma mulher águia que está participando, amanhã nós temos encontro 5h30 da manhã. Opa, mulher águia, nós vamos ter o nosso encontro amanhã 5h30 da manhã. Da nossa mentoria será o nosso segundo encontro, a nossa segunda sessão de mentoria amanhã às 5h30 da manhã. Beijo no coração, Deus abençoe o seu dia. E lembre-se, Deus tem colheita abundante para você e para sua família. Beijo, 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 maravilhosas!
Até sexta-feira aqui. E quem é da comunidade, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Deus abençoe. Compartilhe isso aí com mais 10 amigas suas. Beijo.